Eu não tô dizendo que todo jogo devia ter isso, mas os caras podem pensar sim em como fazer com que o comportamento do inimigo seja mais desafiador. Eu acho que poderia ser gradual. Tipo, você tá no começo do jogo, então você tá numa região que ela é menos importante pro inimigo, né? O inimigo, ele tem como uma região mais importante pra ele, geralmente, vamos falando de Death Stranding, a região final. Então quer dizer que nas regiões mais próximas do começo, não é tão importante para o inimigo. Então ele deixa poucos inimigos numa base. Então essa base, sei lá, tem 10 inimigos dentro dela. As outras vão ter muito mais. Mas o comportamento nessa primeira base ou na última é o mesmo, sendo humano ou robô. É isso que me chamou a atenção. Uhum. E é por essa... Eu penso assim, quando eu tô fazendo um review. Se tem algo que influencia no gameplay, na imersão e na diversão, eu não tenho como não tirar nota do jogo. A gente já tá falando de Death A gente tá falando mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai voltar mais, né? É porque a gente não sai disso, né? É que eu tô tentando puxar pra outras coisas e você volta. O pessoal também, né? Não, mas não fui eu. Mas tudo bem. Foi tudo o Paulo Gomes. Mas tudo bem. Não, foi o Uzumaki, perdão. E eu acho que o inimigo no Death Stranding, ele tira... Por mais que os combates não sejam a parte mais importante do jogo, porque a parte mais importante do jogo é a entrega. E a entrega, pra mim, ela é bem divertida, novamente, como eu falei no review, quando você tá fazendo o trajeto pela primeira vez, ou o inverso. Quando você faz esse mesmo trajeto, o reverso. Eita porra. O celular escorregou. Aí, eu acho que o inimigo no Death Stranding, por exemplo, você tem um lugar aqui que é uma base. Essa base é essa minha água. Vocês estão vendo aqui nessa tela aberta. O que aconteceu? Ah, deu ruim. Põe na tela aberta. E aqui é a base. Plim, ó, aqui é a base. Plim, aí plim. eu tô vindo daqui. Aí eu chego aqui no caminho aberto. Tô no lugar aberto. E eu dou um tiro na base. Os inimigos, o que eles deveriam fazer? Ir pra cima de você. Não, eles deveriam ficar escondidos em cover e tentando encontrar um meio de me acertar. Você não Porque eu tô assistiu no The lugar Last aberto. Kingdom, né? Eu tô no lugar aberto, eu tô Tá, mas vulnerável. o que acontece? Eles vão todo mundo pra cima de mim, correndo. Ah, não, aí sem também não. pensar, velho. Eles vão de peito aberto, vem! me Kojima destrua. assistiu The Last Kingdom. Ah, mas tá errado. Então eu acho que isso me tirou um pouco da imersão. Mas, Eles devem galera, ser o que eu tô daneses. dizendo, isso que eu tô dizendo é apenas pra ilustrar um dos motivos de eu ter tirado nota. E, pô, que bom que depois de... Quantos anos a gente tá fazendo isso aqui? Tá desde 2013? O quê? A gente tá desde Review? 2013. A gente tá 12 anos fazendo isso aqui. Que bom que 12 anos depois ainda o que a gente diz tem relevância ao ponto de todo mundo ficar puto por aí. Mas eu te garanto que eu não fiz isso pra poder denegrir a imagem da PlayStation. A gente não trabalha pra PlayStation, a gente não trabalha pro Xbox, a gente não trabalha pro Kojima, a gente trabalha pra vocês. Então quando a gente faz um review, a gente tá tentando indicar o melhor pra vocês. Pra que quando você comprar o jogo e você perceber que a inteligência artificial do jogo não é lá essas coisas, quando você começar a ficar cansado da entrega, você vai lembrar do review e falar, pô, ele tinha razão. Ou você pode lembrar do review e falar, pô, ele não tinha razão e vir discutir comigo na moral, eu vou discutir com você na moral É e isso. vamos ter opiniões legais, tá ligado? Eu acho que assim, ó, é perfeitamente possível você ter duas visões sobre uma mesma coisa. Lógico. E isso é algo saudável, até. Né? Porque a gente já E é o objetivo do Kojima. Ele quer isso. gerar a discórdia. Ele quer gerar discussão. Ele quer gerar discussão na história, ele quer gerar discussão no Só que no post dele só tem nota 9,5 e 10. ali. Então, ele falou que tava puto das pessoas não, terem gostado demais, e aí quando ele compartilha só tem os 9,5 e 10. Mais bobo é eu, né? É. Enfim, eu acho que o Death Stranding, o primeiro jogo já causou um monte de controvérsia. Sim. Assim E- como o Metal Gear também causava, cara. Ah, mas o Metal Gear eu acho que era menos, né? O Metal Gear era menos porque é um formato de jogo mais popular. Isso. Que foi também popularizado por ele, Também foi praticamente, popularizado né? por Porque ele. antes de Metal Splinter Gear... Cell. Mas antes de Metal Gear, eu não lembro de outro Sim, jogo de Siphon stealth. Filter. Mas o Siphon Filter era Siphon muito Filter não era mais... stealth, Era muito mais porradeiro do que o Metal Gear. É. Muito mais, que eu me lembro, né? O Willis se perguntou se o Expedition 33 teve influência na nota do Death Stranding 2. Gente, na minha nota do Death Stranding 2, a única influência que tem é do Death Stranding 2. A E gente do não 1, né? compara. Hã? E do 1, né? O 1 E do também. 1, exatamente. Só de Death Stranding, né? É. Quando, não, se o Death Stranding fosse um jogo de RPG, aí a comparação, o Clair Obscur, ele elevou o sarrafo. Mas o próximo mesmo Final assim Fantasy também vai ter problemas. é injusto você... Eu acho que existem algumas coisas dentro dos videogames que a gente tem que separar. Se você for pegar e falar qual que é o melhor RPG, aí beleza, você pode comparar. Agora, quando você tá analisando um jogo e você fala o gameplay do Clair Obscur, Sim. num RPG, ele é diferente de um gameplay do Elden Ring, que é um RPG. Mas é que daí a gente categoriza agora como RPG de turno ou não. Tudo bem, mas Persona, então, vai.
Tipo, Sim. ele tem unicidades, ele tem coisas bem diferentes um do outro. Sim. E aí você fala, não é justo você ficar comparando o tempo inteiro. Pra Mas pode justificar. Pode comparar, mas pra justificar uma nota menor, tá ligado? Eu Ok. acho que você tem que, na minha visão, né? Entender a proposta e adequar ela Sim. pro que for mais legal. o E é claro que Metaphor- assim, você pode chegar e falar assim, pô, o Persona fez isso aqui melhor. Isso aí. Só que o Clair Obscur, ele buscou outras alternativas. Ele podia ter feito assim, mas ele foi pra cá. E funcionou. E funcionou. O Elden Ring, ele faz isso de bom. Aí você pega um outro jogo que é, sei lá, o Nioh, que é Souls-like também. Ele tem algumas semelhanças, por ser de um gênero Parecido? Souls-like, mas ele vai por esse caminho aqui. Sim. O Nioh hoje até consegue estar meio sozinho. Ele tem um estilo de gameplay diferente, tá ligado? Eu acho que é o que mantém ele bem. Vamos ler o que o pessoal mandou aqui. O Metaphor, né? O pessoal até lembrou aqui que eu falei Metaphor, depois não desenvolvi. O Metaphor, ele tem uma pegada parecida, mas é diferente. Com Death Stranding. Não, com... Death Stranding não tem nada. Com Clair Obscur. Com Clair Obscur. Tanto que o... É porque é a mesma empresa do Persona, né? Então tem algumas semelhanças. O que está acontecendo, Jojo? Você tá apertando os cabos errado, cara? Apertando o cabo? Tá apertando... É, que ele tá mexendo ali toda hora. Ah, tá. Achei que você confundiu o cabo com o botão. Vamos ler aqui as Você paradas da confunde galera. cabo com botão, aí é Aí fica difícil. perigosíssimo. Ó, o Kaká do Ataque Crítico deve colar aqui provavelmente em alguns minutos, e aí a gente talvez volte muito desse assunto aqui, tá? Então, nas perguntas que vocês mandam e tudo mais, pode ser que a gente fale coisas parecidas, mas com um desenvolvimento diferente. Então, vocês podem mandar aí o que vocês quiserem também Ó, na hora. O hater Ó. de Souls mandou 2 pra nós. Não, eu sei tô se era seguindo isso a que você ia ordem. ler. Tô seguindo a ordem aqui pra gente não se não. perder. O Lucky Jedi é o próximo ali, ó. É o Lucky Jedi no Pix, ele mandou 2. Você Pode tá crer. apertando aí, Jojo? Se quiser, manda eu aperto aqui, cara. É Foi. isso aí. É isso aí. É. O Lucky Jedi falou: Death Stranding é o primeiro Guilty Pleasure massivo da história dos games. Guilty Pleasure? Não concordo. Desculpa a leiguice, mas o que seria isso? O Guilty Pleasure é tipo você fazer algo... Como é que eu posso explicar isso também? Você sabe explicar isso? É como você ama algo ruim É. e você sabe disso. Mas eu É não um acho mal que seja esse necessário? ponto. Não, tipo... Quase isso. É tipo gostar de algo que é... Quer dizer, eu imagino que seja isso. Não sei se eu estou errado. EA Sports tá? FC é um Guilty Pleasure? Qual? EA Sports FC? Putz, esse é. Esse é o nome do jogo? É. EA Sports FC, né? Você tá falando do que é o ex-FIFA. É. Sim. Ele talvez seja nessa vibe. Então, o EA Sports FC hoje, ele é um jogo ruim. Não dá pra falar o contrário. Eu tentei, mas não deu. Mas a gente joga, porque a gente gosta. A gente não joga mais. Mas a gente jogava quando A ele gente já era tenta. quando Quando o jogo sai de novo, a gente tenta de novo. Mas então a acho que gente não dá mais. jogava e, tipo, ficava puto com ele É. e desligava. Aí É. no dia seguinte, cara, É. isso era muito escroto, né? No dia seguinte a gente falava, pô, será que hoje... Será que ele tá Será que foi a diferente? gente? Mano, É. passaram-se 18 horas do momento que a gente parou de jogar, odiando o jogo. 18 horas depois a gente fala, pô, eu acho que ontem tava ruim, talvez hoje esteja bom. É. Aí a gente jogava, que desgraça e tal. Não dava nada. Cara, eu falei, meu, como é que isso... Não é possível que a gente não percebe Terrível. que é esse padrão nosso que tá nos destruindo. Era a gente tentar de novo, era o Guilty Pleasure. Mas o Death Stranding eu não acho que seja um Guilty Pleasure massivo. Ele tem um gameplay... Talvez não pra você, mas pras pessoas pode ser. Não, acho que porque você tem a opção de fazer as coisas, né? Tanto no 1 quanto no 2 você tem a entrega. Mas você pode pegar ou não as coisas que estão no caminho pra poder fazer o Sen ter maior carga ou não. Geralmente são poucas missões que tem uma carga tão alta ao ponto do Sen ter dificuldade pra andar. Muita dificuldade pra andar. Mas, por exemplo, eu tava pegando um pedacinho da live do Kalil. E ele tava andando, tipo, Ai. com o Sen, com uma dificuldade. Aí eu olhava o tamanho da carga dele, as coisas que estavam lá, era muita coisa. E eu tava olhando assim, mas por que o Kalil não tá usando veículo? Tá ligado? Porque o veículo, você bota tudo no carro. Aham. E você não precisa... Na verdade, Death Stranding 2, você não precisa andar a pé. É puro veículo. Certo. A motinha lá, né? Motinha e a picape. Aham. A motinha não te protege da chuva. E a chuva, ela denigre? Não. Ela deteriora. Deteriora. Ela te envelhece, não é? Você não, porque você tem uma roupa especial. Mas é verdade. Ele tá rindo à toa sempre. Que loucura. Mas a sua carga, ela tá sempre dentro de uma caixa. E essa caixa, ela vai deteriorando. Sim. E você tem um spray pra poder voltar ela ao normal. Mas
A picape não te traz isso, porque a picape é coberta. Tá coberta, então ela você é tá muito boa, suave. só que ela é mais lerda. E aí eu olhava aquilo e falei, mas eu acho que ele deve estar se divertindo, porque ele tá achando irado ele não cair. Tá ligado? Então é mecânica. E não é o guilty pleasure, como ele falou. Porque a mecânica, ela não é ruim. Tá ligado? O problema é quando a mecânica é ruim, você insiste nela, sabe que ela é ruim e você não larga.